noite! Tudo bem com vocês? Nossa, o programa de hoje tá, vou dizer, imperdível, viu? Eu recebo ela que é sucesso nas redes sociais como digital influencer, mas também entende muito de música sertaneja. Tá arrasando como apresentadora do Topzera Sertanejo, que faz parte do conteúdo digital da Rede TV. Tô falando de quem? Da gatíssima Emily Araújo, mas olha, daqui a pouquinho. Porque agora eu vou receber uma outra gata, empresária, e decidiu contar em um livro, olha só essa história. É que ela teve um amor ao lado de um dos mais importantes pilotos do mundo. De quem que eu tô falando? Ayrton Senna. Pode entrar, Adriane Yamin. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Bem? Bem-vinda. Obrigada por me receber. Ali, pode sentar. Tudo bem? Tudo bom? Adriane, calma, né? Você é calma sempre assim? Tô tentando ser. Bom, Adriane, muito obrigada por ter vindo. Eu sei que você está lançando um livro agora que foi assim uma surpresa para todo mundo. O Brasil meio que falando, como assim? Era uma história bem escondida, mas um segredo, né? Propriamente dito. E que você conseguiu manter por muitos anos. E aí agora você resolveu escrever um livro. Por que que você resolveu escrever esse livro contando essa parte tão especial da sua vida? Porque, na verdade, nunca foi segredo. Não era? Não. Uma coisa é a gente querer preservar a intimidade. A outra coisa é manter segredo. Claro. Então, para a gente poder fazer funcionar o namoro, porque eu era muito nova, né? Novinha. E eu não podia também viver a vida dele com ele. Eu estudava no ginásio no começo do namoro. Então eu não... foi uma maneira de me preservar mesmo e não tinha porquê, não tinha razão de ser. Eu vou pegar o livro aqui. Aliás, lindo livro, belíssimo esse livro, olha. Obrigada. Adriane Yamin, muito linda a foto. O livro de muito bom gosto, uma história maravilhosa também. O que a gente entendeu desse livro é que você começou uma história de amor com Ayrton Senna, você tinha 14 aninhos, é isso? Não, eu já tinha completado, graças a Deus, 15 aninhos. 15 aninhos, eu era ok. muito mais velha que isso. Muito. Você tinha 15 anos. Fazia diferença. E você se apaixonou por um homem mais velho, né? Porque naquela época ele era... Ele era 9 anos mais velho que eu. Certo. Então, ele tinha 24 anos. 24. E você se apaixonou por ele? Como é que foi? Foi seu primeiro amor? Pois é, eu não tive como não me apaixonar, né? Ele foi muito cuidadoso, muito gentil, muito cauteloso, muito sensível. Gato. Gato. Ele nem era... eu achava ele gato. Todo mundo achava. Porque ele tinha uma cara meio de bebezão, assim, quando eu o conheci. Depois ele foi amadurecendo, ele foi ficando mais bonito. Como eu acho que eu também, né? Que eu era muito novinha. E ele acabou vendo eu terminar de crescer, né? De me desenvolver. E foi muito legal. Mas a idade não fazia muita diferença entre a gente, não, na hora de interagir. Era legal. Mas quando você o conheceu, você era bem criança. Que ele morava na sua rua, não tinha uma história assim? Isso, na minha infância, quando eu morei na Rua Pedro, em Santana, ele era meu vizinho de rua. E ele descia a minha rua com um carrinho de rolemã. E eu acho que eu tenho um jeito meio moleca da infância, assim, da minha juventude, e eu ficava maluca com aquilo. Eu tinha loucura para descer, eu não podia, né? Eu saí daquela rua que eu morava com 5 anos. Nossa, então, você tem memórias de quando você tinha 3, 4 anos? Porque eu ficava louca com aqueles carrinhos descendo a rua, né? Naquela época a gente ia para a escola com 5 anos de idade só, então eu ficava trancada em casa. Né? Brincava no jardinzinho ali, então ver aqueles meninos descendo, gritando, aquela vibração toda, você né? junto. E eu ali trancada, eu ficava assim, agarrada. Eu até tenho uma foto, deu agarrada no gradil ali de casa. Ai, que fofa, gente. Mas foi bem legal. E meus pais, meu pai ficou meio que conhecido do pai dele, né? E foi o que deu o link quando a gente voltou a se reencontrar em Angra, no Réveillon de 84 para 85. Aonde vocês se reencontraram? Foi na Praia dos Macacos, em Angra. Você deve conhecer bem. Conheço bem, eu acho que já fui lá uma vez, sim. E eles se cruzaram, ele tinha acabado de estar paralisia no rosto, ele já tinha corrido um ano na Fórmula 1, em 84, já tinha feito aquele, né? Auê com a chuva, pego o segundo lugar com aquele carro que já não era carro de ponta, né?
E aí teve a paralisia, ele estava para ir para Lotus. E quando eu o conheci, ele ainda estava com metade do rosto paralisado. E depois eles, já sabendo que ele ia poder correr, porque demoraram um tempinho para descobrir o que foi que causou a paralisia, O né? que foi que causou? Eu não lembro o nome da síndrome, tá? Alguma coisa. É alguma coisa, mas era um tipo de uma inflamação na passagem do nervo que comanda o movimento do rosto. Depois melhorar. E aí cuidaram dessa inflamaçãozinha e foi voltando. Ele ficou com um pouquinho, se você olhar, às vezes tem foto dele, ele olha, dá para perceber que ele ficou com um pouquinho né, sobrou um pouquinho, né? E aí vocês se reencontraram, você com 15 anos, Isso, ele com 24. isso. Como é que foi esse encontro, né? Porque é muito nova, né? Então, o encontro foi com meu pai, né? O meu pai é meio pitbull, mas ele, sem querer, acabou trazendo ele para dentro de casa, porque ele estava meio sensibilizado com a situação dele, que quase que ele não pôde correr. E como conhecia o pai, ele acabou convidando ele para vir sair com a gente de barco e passear. Sei. E você ali? Eu ali, o barco do meu pai, assim, eu tenho muitas primas, era muita mulher junta, né? Tô vendo as fotos aqui. O barco dos amigos também tinha muitas meninas juntas. Então eles viram que era ele e o Júnior, amigo dele. Eles viram que tinha muita mulher por perto, eles resolveram aceitar o convite. Como é que foi acessar essas recordações todas? Muito difícil. Dolorido? Muito, porque eu tranquei, né? Eu tranquei e toquei minha vida. E aí, em algum momento, como é que foi decidir, vou abrir essa história para todos? Foi quase uma cartaz para colocar tudo para fora? Foi um processo, né? Eu primeiro cumpri com a minha missão primordial, que eu fui criada para ser e queria ser mãe, né? Eu queria ter uma família. Eu fui criada para valorizar muito a família. E eu casei, tive meus filhos, cuidei, criei, Quantos curti filhos? demais. Quantos eu tenho filhos? 2 filhos. Hoje a minha filha tem 22, meu filho 18. Curti demais, né? E depois de 12 anos de casada, eu vinha me separar. E, em seguida, surgiu o filme do Senna, que aquele inglês fez e saiu em todo... É o mais divulgado dele, mais oficial, vamos dizer assim. E vieram me pedir uma cena. A dona Neide me ligou pessoalmente, falou assim, olha, Adriane, a gente tem uma cena caseira, que é muito rara, né, dele com a gente, e que foi o Léo que fez, e tem você na cena. Você não quer dar uma olhada, ver se você autoriza para utilizar no filme? E eu aceitei, recebi o pessoal da Paramount em casa, e quando eu vi aquela cena dele mexendo no meu cabelo, a carinha dele, daí... Veio tudo de volta. Daí eu vi que realmente eu tinha que destrancar aquilo para elaborar melhor e, enfim, uma limpeza do meu passado, rever e tal. Esse foi o primeiro passo. E aí eu resolvi... outra coincidência que eu acho... A minha coautora, Ana Osta, ela fazia ginástica personal comigo e, por coincidência, nós nos encontramos na premiere do filme, né? Que eu fui convidada para ir. E ela acabou... nós nos encontramos. O marido dela era um alto executivo da Visa e foi convidado para ir. A gente se encontrou e a gente já tinha falado de escrever esse livro. Aí a gente vai falar assim, Ana, acho que chegou a hora da gente escrever. Porque era tão dolorido para mim, e ela sabia disso, que ela estava querendo me oferecer uma mão para me dar coragem para fazer isso, para tocar nessa ferida, né? A Ana é uma pessoa muito sensível e um coração gigante. Obrigada, Ana, por tudo. E até me emociona. Ai. Gostoso. Felicidade. Amor. Não, e eu acho que você deve estar muito emocionado, porque o Brasil inteiro se emociona muito. Ele era um ser muito especial. Então, eu imagino que você teve um relacionamento, o privilégio de ter um contato e um relacionamento de 5 anos com ele, né? Foi 4 anos. Muito Foram especial. 4 anos, Vocês eram muito amigos, né? Então, nós éramos muito parceiros. A gente tinha uma afinidade muito grande que
que transpunha todas as outras barreiras, né? A barreira das regras da minha família, claro, né? Por conta da minha idade também, as barreiras da distância, da profissão dele, das limitações que também foram surgindo, né? Pela fama dele, Claro. né? Mas a gente tinha uma afinidade muito grande, a gente fazia tudo junto. Né? Eu tava onde ele estava, eu estava. Você viajava ele com estava, ele topava. Eu não viajei, eu sozinha com ele, eu não viajei com ele sozinha, só com a minha família. Eu fui 2 vezes para a Europa para assistir corridas lá fora. Nunca assisti aqui no Brasil por causa daquele vucu-vucu que tinha, né? Senão, então você imagina eu assistindo a televisão, a corrida aqui no Brasil, eu não podendo participar, né? Mas era aquela regra e eu aceitei porque eu queria estar com ele. Claro. Não adiantava. Mas essa regra foi uma coisa combinada entre vocês? Foi combinada entre a gente, na verdade. Não foi uma coisa que nós quisemos, né? Foi uma coisa imposta. Por quem? Pelo meu pai. Foi uma condição. Tá, mas o seu pai... Seu pai tinha medo do quê, assim? Não, meu pai queria que eu tinha uma vida ótima, né? Meu pai, ele foi o fundador da Justiça Corona e ele estava muito bem naquela época, então ele tinha medo, inclusive, por conta da minha segurança. Claro. Né? E eu estava no Nova ginásio, né? E o meu pai ele aceitou, eu acho. Eu lendo o livro, eu me espanto, porque eu sempre achei ele tão rígido, tão careta, tão... prendeu tanto a gente. Quando a minha filha fez 15 anos, eu tomei um susto. Eu falei, gente, eu era uma menina. Criança. Meu pai foi muito corajoso e ele teve... ele colocou a regra do que poderia fazer com que aquilo só podia ser daquele jeito. Entendi. De outra forma, não podia Mas ser. você respeitava, né? Porque tem muitas meninas que não respeitam. Sim, eu respeitava porque eu me sentia cuidada, eu me sentia zelada. E o Ayrton respeitava muito isso. Também. Né? Eu acho que ele sentia mais confiança, mais Respeito criação. também. Ele tem uma irmã, né? Claro. Então, acho que assim, a nossa, talvez não, provavelmente era muito parecida. Claro. Ainda não entendia. Respeitava. E não tinha... então ficou tudo muito natural. E o primeiro beijo foi roubado? Não, o primeiro beijo foi muito esperado, porque foram o quê? 6, 7 dias em Angra, desde o dia que a gente se conheceu, que ele veio passear com a gente, depois aí todo dia ele saía com a gente, não ia pro mesmo lugar. Ali. Então, mas sempre com meus pais, um monte de gente em volta, né? As tias. Meu Deus. Todo mundo em volta. Tenso. E como ele estava paralisado, quando os jovens ficavam aquela conversa paralela, sempre eu, e aí, Dri, beijou? Porque eu nunca tinha beijado. Com 15 anos? Eu era meio boboca, assim, da turma, né? Tinha até uma prima minha, que também participa do livro, que ela é 1 ano mais nova que eu. E ela já tinha beijado, eu era aquela boba, você é boba, sabe aquela coisa? E aí todo mundo já vinha, você já beijou? Já beijou? Já beijou? E você então foi tenso, não foi roubado. Então eu queria beijar. E aí? E aí, no último dia, antes da gente ir embora de Angra, que ele veio... Pô, teve que esperar o último dia? Teve que esperar o último dia, porque meus pais só iam deitar, só iam quando todo mundo fosse se recolher. Pelo amor. Era assim, a marcação era boa. Era bacana. E aí? Era bacana. E aí? E aí que um dia, no último dia, ele não arredou o pé. Porque meus pais davam aquela, ai, tô cansado, puxa, já é hora de se recolher, davam as dicas. Ele falou não. Não, ele fingiu que não era com ele, foi ficando, até que uma hora o meu pai virou para minha irmã mais velha, que já estava praticamente noiva, falou assim, olha... Eu vou dormir. Eu vou descansar, que eu tô cansado. Mas você fica. Fica de olho nas suas irmãs. Bom, no que ele virou as costas, já saiu da visão. A sua irmã vazou também? Não, minha irmã, ela ficava no pé. Elas faziam papel, mas ele não quis saber. Ele me catou, me puxou para a proa do barco, que tava escuro, né? O barco, quando para de popa no pier, fica a luz do lado da popa. A proa estava escura, ele me catou para um minutinho, olha, Dri e tal. Ai, foi chegando, me puxou pela cintura com todo jeitinho e foi tudo certo. Foi tudo certo? Foi tudo ótimo. Ai, que delícia. Mas aí depois se apaixonou. Olha... Primeiro beijo, né? Eu me encantei, foi um encantamento. Eu acho que a paixão veio depois. Porque eu não acreditava que era comigo, Luciana. Eu falava, mas o que esse cara tá...
comigo, né? Eu tenho 2 irmãs mais velhas, bonitas, tinha muita mulher bonita ali, eu tinha acabado de... Eu era muito moleca, né? Naquele ano que meu corpo tinha feito aquela coisa de formas de mulher, né? Formas... E, então, para mim, eu falava, fica aqui comigo, Eu vou colocar demorou. fotos. Espera aí, eu tenho fotos. Você tava bem gatinha. Né? Olha que lindas fotos, vocês juntos. Essa Casal foto bonito. ele pediu pro fotógrafo dele, o japonês, eu não lembro agora o nome. Essa Linda foi o foto. Júnior que tirou. Como ele estava sempre muito sozinho. Que graça. Essa é na fazenda, brincando com o aviãozinho. Uma delícia Ilha de foto. Bela. Olha só. Aí foi quando eu Mas conheci. ele tem cara de crianção também, né? Aí foi quando eu conheci, tá vendo? Dá pra ver o rosto dele tortinho. Ele sempre fazendo arte, mostrando a língua. Aí foi numa viagem em 88 que eu fiz com a minha família pra Europa. Aí também, 88. Tá na Sardenha aí? Sardenha. Porto Cervo. Bem cara de Porto Cervo. Aí eu tenho uns 17 aninhos. Olha só. Isso aí foi numa festinha de escola, de aniversário de amiga de escola. Eu tinha chegado aquele dia da Europa. Foi Bem comigo. cá, não teve uma história que ele pegou a bandeira do Brasil e ele deu uma volta e foi por sugestão do seu pai? Ele conversava muito com meu pai, né? E todos sempre juntos na fazenda. Ele conviveu esses 4 anos dentro da minha casa com a minha família. E ele estava construindo também. Ele não entendia essa coisa da fama, da exposição. Ele era muito tímido, tal. E ele comentou assim que, puxa, seu Amilcar, outro dia veio um torcedor querer oferecer a bandeira, eu fiquei com vontade de parar para pegar a bandeira, tal. Meu pai falou, mas por que você não parou? Né? A hora que você parar e pegar uma bandeira, você está levando o país inteiro com você. Legal. Né? Era uma época... foi bonito, foi bonito. Aí quando ele fez, seu pai deve ter ficado super feliz. Daí passou, acho que ele ganhou depois as imagens. mais... eu acho que Olha já... as imagens. Muito legal. Maravilhoso. Pra gente foi muito lindo emocionante mesmo. ver ele tomar essa atitude. Muito Né? lindo. E aí que ele virou ídolo, né? Demais, né? Fez toda a diferença mesmo, né? Você guardava demais. bilhetes dele, porque naquela época não tinha celular, né? Não tinha celular, e graças a isso eu tenho muitas cartas lindas que ele me mandava, que estão no livro todas com a letrinha dele. Então, as fotos, a maioria dessas fotos que, na verdade, ele que providenciou para tirar, né? Ele bilhetinho de flores. Eu nunca ganhei de ninguém tantas flores, tantas surpresas. Então, não tinha como não me apaixonar, né? Mas ele sempre se chamava... Era Beco o apelido dele, né? Era o apelido da casa dele, que ele chamavam já de pequenininho, de Beco. Imagino que você, no final, você falou como não tinha como não se apaixonar. Por que você não continuou o namoro? Então, tantas coisas aconteceram em 88. Telegrama, gente, olha isso. Dessa vez, no lugar das rosas, mais um pedacinho do meu coração. Ai, que fofo. Ele era romântico. Muito. Amo você, durma com os anjinhos. Ai, que fofo. Muito. Isso era um bilhetinho que ele pegou um papel, aí ele deixava na portaria para mim antes de ir embora. Nossa, querido. Sempre ele ia viajar, eu recebia flores. Ai, que sem ele não trazia as flores, ele mandava entregar, ele gostava de fazer surpresa. Era muito bom. E eu fico muito feliz porque eu fui a namorada que ele dedicou 2 corridas importantes da vida dele. Que foi a de Portugal, que eu não tenho essa filmagem, né? Só aquela emissora, que eu não sei se eu posso dizer o nome, que tem a posse dessa... Eu já procurei em todos os lugares possíveis, né? Ela existe, tanto que tem o testemunho do Reginaldo Leme no livro, que conta, que ele que fez essa entrevista, e ele conta, ele confirma o que eu estou dizendo. E foi a primeira corrida, depois ele me ligou para confirmar também, em seguida da corrida, que olha, é você mesmo, essa garota. É você, de você que eu estou falando.
E tem coisas muito legais. É um livro que... É uma história linda, Lu. Então, desculpa te chamar de Lu. Mas Imagina. é uma história muito linda, então o resultado não podia ser diferente. Agora, as pessoas falavam muitas coisas dele, inclusive desvirtuavam um pouco, porque ele não assumia nenhuma menina. Então, as pessoas... Ele não podia, né? Por que não podia, gente? E as pessoas não sabem, mas acabaram empurrando mulheres para aparecer com ele. Porque ele foi, de certa forma, perseguido, né? Isso foi uma maneira de tentar desestruturá-lo emocionalmente. E isso judiou um pouquinho da gente, Mas sim. por que não assumiu o negócio? E, bom, aí você já estava com 18? Porque ele não tinha autorização para isso. A minha vida não tinha... a vida dele não era minha. Eu fazia parte da vida do Beco, não do Ayrton. Eu era namorada do Beco, não do Ayrton. Mas vocês A gente não misturou as coisas. Mas vocês não chegavam a conversar sobre isso? Você imagina se morrer de saudades um do outro? A gente morria de saudade, era uma coisa nossa. O que iria aliviar a minha saudade de todo mundo saber que eu era namorada dele? Não, saber não, mas você podia, de repente, viajar com ele, casar com ele, noivar dele, sei lá, fazer tudo, né? Bonita, jovem. Na verdade, a gente tinha a intenção era marcar o casamento e casar. Então. A gente não ia nem noivar, né? Porque ele já tinha sido casado, ele até tem também essa passagem no livro, porque aí eu vou... Mas... Ele casou novinho, né? Novinho, tinha 19. Foi um a gente deu descompassou um pouco, sabe? No final de 88. E aí eu magoei ele sem eu querer magoar, e ele acabou me magoando, e aí cada um foi pro seu lado, querer viver, continuar a própria vida sem o outro. Como que você o magoou? Eu o magoei... Está tudo aqui no livro, né? Tá. As pessoas vão comprar o livro, com certeza, mas conta pra mim um pedacinho. Tá. Eu estava terminando o colegial. Nossa. E Criança. então a minha obrigação com os meus pais estava... Eu estava cumprindo. Claro. Quero estudo e pronto. Normal. E nós já tínhamos intimidade, né, como casal. E a gente ficou... E ele esperava que eu agisse já como mulher dele. E eu esperando... E eu esperando que ele tomasse a atitude de marcar o casamento. Certo. Né? De se posicionar. Vamos lá. Então, ele me puxava de um lado, querendo que eu agisse de forma como se já fosse... Esposa. Como se já fosse fato consumado. E eu puxando do lado de lá de que, pera lá, mas você precisa... Oficializar. Você precisa se colocar para minha família. Precisa, né? E ficou isso muito no ar, e chegou tipo setembro. Teve outros probleminhas também entre a gente. Normal. Umas inseguranças dele, uns ciúminhos, que eu não entendi aquilo. Porque Normal. não é porque eu virei companheira de forma integral. Que ele, inclusive, esperou você atingir a maioridade. Exato. Foi muito respeitoso. Ou medo do meu pai, né? Pode ser, vamos fingir que foi reprimido. Mas... Respeito pelo seu pai. Respeito. Mas... Teve a ciumeirinha, e aí... Então, eu não entendi aquilo, né? Porque eu continuava sendo a mesma pessoa. E apaixonada por ele. E eu falava, o que ele tá pensando que ele tá achando que eu tô fazendo? Eu comecei a estranhar. Então, como se aquela afinidade tivesse dado uma... Rompido um pouco. Só que não, né? Eu né? não entendi. Eu era novinha, eu não sabia argumentar, eu não sabia... eu não sabia... Primeiro relacionamento, né? E tudo tinha corrido tão fácil. Então, assim, eu não entendia, né? Por que ele tá desconfiando de mim? Por que ele tá com ciúme? Mas por que ele... Eu ficava meio assim, e aquilo foi indo, e aí me cobrava, né? As atitudes que ele queria que eu tivesse tomando já, como se eu já tivesse... Casada. Arrumando a mala para ir. Com 18 anos. E aí chegou em setembro, e eu não sabia se eu ia casar o ano seguinte, se eu não ia casar, se eu ia prestar uma faculdade, se eu não ia. Fiquei aquilo no ar. Aquela insegurança toda. Aí, e eu muito voltada para a vida dele. Muito, mesmo à distância, né? Ele sempre queria saber como é que eu estava, se eu estava atenta a ele, a tudo dele, né? Como se eu era o esteio dele nessa fase. Eu e a família dele, claro. E você chegou um momento que eu pedi dele? Um tempo para ele. Eu me dava muito bem com a família dele. Você pediu um tempo? Eu pedi um tempo para ele. Um tempo, assim, ele ia passar mais 15 dias fora, então, em vez de eu ficar preocupada do que estava acontecendo com ele e de que horas que ele iria me ligar,
Eu queria não pensar nele um pouco. Queria... Conseguiu? Não, porque ele não deixou. Ele não deixou. Ele se apavorou quando eu pedi o tempo, né? Eu não sei lá o que ele imaginou que fosse aquele tempo. Eu só queria um silêncio para mim, para eu pensar em mim, né? O que eu quero para mim no ano que vem, né? Não era se eu queria estar com ele ou não. Só 15 dias de off. Ele já estava numa... Eu fiz isso no momento que ele estava na liderança do campeonato. E eu falei, agora é o momento, agora eu quero um momentinho de silêncio para mim. Tá. E eu pedi esse tempo. Aí ele se apavorou, né? Desmarcou um treino dele que ele tinha com a equipe, que eu nunca ousaria pedir uma coisa dessa, imaginar que ele fizesse uma coisa dessa. E apareceu totalmente desestruturado, totalmente... Veio o Brasil surtado. Surtado. Chorava, Adriane, você não pode fazer isso, Adriane, você não pode fazer isso comigo, que você acaba com a minha vida. E eu fiquei assustada, porque eu não queria causar. Não era a minha intenção. Então, mas ele ficou com aquilo como uma grande traição, uma grande... Ele era carente, né? Ele era, e ele estava muito... Eu virei um suporte muito forte na vida dele, então foi um susto muito grande. Uma âncora. Mesmo eu acho que eu era o esteio do beco. Eu é que segurava o beco com o pé do chão do beco, né? E era como se ele não quisesse... o Ayrton, a fama, por exemplo, quando a gente começou a namorar, até 86, 87, que eu já tinha 16, 17 anos, a gente ia na padaria do lado do meu colégio para almoçar, eu estudava até tarde. Alguns dias, e ele ia só para fazer companhia para almoçar comigo. Quando estava no Brasil, ele quando podia, ele dava um jeito de estar junto. A gente ia na padaria do lado do colégio. Em 88, a gente não podia... A gente entrava numa pizzaria, né? Acabou a liberdade. Acabou. Tinham que fechar a porta do lugar, a gente às vezes tinha que ir embora. Eu tenho foto no livro também da gente passeando na praia, no Guarujá. Depois passou um tempo que eu não conseguia nem chegar andando até a praia, né? Chato. Então, assim, o que foi bacana foi que a gente namorava na fazenda da minha família. Então, e a gente não podia mais sair, não podia pôr mais o nariz para fora. Muito chato. É o preço da fama, né, Luciana? É muito chato. Chato. Então, assim, eu também, muito nova, eu não tenho a ilusão de que a fama é uma coisa bacana. Muito novinha. Ele te deu vários presentes que ficaram como relíquia, né? Relíquia mesmo. Eu até tenho aqui, vou pedir um presente que ele te deu, que você guarda com muito carinho. Nossa, imagino. Mas soltou aí o pininho. Conta a história desse relógio. Então, esse relógio ele me deu quando eu fiz 18 anos. Era comum, né? Quer dizer, comum, mas era uma era moda, tal. E as minhas irmãs tinham ganho de 21 anos do meu pai, e aí ele quis meio que passar Mostra na frente. assim pra câmera pra gente ver bonitinho. Uma graça. E você, imagino que você guardou isso com muito carinho, né? Pois é. Eu, na verdade, devolvi, né? Quando acabou o namoro, eu peguei, porque eu queria usar para ele, né? Então, eu não ia conseguir usar. E aí, eu devolvi depois do lançamento do filme, do Ayrton, eu pedi o material para a dona Neide, ela me devolveu isso aqui. E eu trouxe também esse azinho, né? Que foi... Eu também já contei isso, mas vou contar de novo. Esse azinho aqui, ele tinha na corrente dele. Um de Ayrton e de Adriane, né? O azinho dele. Uma graça. É uma bobagenzinha, mas para mim Imagina. É muito... Acho que foi, não sei se... Uma de Ayrton. Provavelmente foi a primeira vez que ele teve na fazenda. Uma graça. Ele tirou da correntinha dele e deu pra você. Imagina, e pôs na minha. Nossa, muito né? Pra especial, estar sempre comigo. Claro. Então eu trouxe esses 2 presentinhos aqui. Uma graça. E aí vocês voltaram, né? Depois que ele veio, baixou aqui, você falou, meu Deus, não vai ter jeito. Vocês voltaram? Não, mas eu não tinha nem terminado, é que ele achou.
Não, eu queria... Você falou, E calma, era só 15 dias. eu fiquei assustada, né? Eu falava, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Você veio até aqui, mas tudo bem, já que você tá aqui, né? No fim, eu não tive o tempo para mim, ele não me permitiu, né? E tudo bem, porque eu não queria prejudicá-lo, né? Claro, ainda mais com aquela... Eu acho que deve ter ficado uma tensão para você muito nova, porque o trabalho dele é um trabalho de extrema dificuldade, né? E muito perigo. Então, devia dar medo de você fazer alguma coisa e ele ficar tenso, né? A pressão era muitíssimo grande. Muitíssimo. Tem uma foto sua dando comida para ele. Uma menina, né? Uma criança. Os dois, né? Na realidade. Esse aí foi no Réveillon de 86 para 87. Em Uma Angra graça. dos Reis, que ele deu um mau jeito na coluna. Você fica bonita de morena também. Né? Obrigada. Aí ele não conseguia levantar, você dava comidinha para ele? Ele não conseguia levantar os braços de dor na coluna. Coitado. Então eu fui auxiliar. E agora é difícil uma foto boa minha, porque ele sempre fazia cócegas. Sempre. Então eu tentava sair bem, ele ia lá e tchum, ele esperava, ele dava né, o tempo todo. Então eu tô sempre assim, sempre fazendo alguma careta, não tinha jeito. 2 crianças, né? 2 crianças. Ele com 24, você com 15, nós éramos depois 2 crianças. você com 18, normal. Se divertiu muito. Aí, depois que vocês se separaram, vocês se encontraram? Algumas vezes. Como era? Olha, a primeira vez que ele... É que todos os anos a gente se encontrava no fim, né? Quando acabava, eu acho que quando acabava a temporada, aí batia aquela coisa, puxa, voltando de volta pro lar, pro ninho, Natal chegando, e aí batia aquela saudade, né? Por que vocês terminaram? Então, foi esse desencontro que deu, né? Ele ficou chateado comigo, porque eu pedi um tempo. E você não queria... Aí ele ganhou o campeonato, eu viajei com ele para a Europa, para receber o prêmio com ele, que ele me convidou. E quando nós voltamos, ele que veio me pedir o tempo, né? E eu não aceitei. Claro, eu pegava o avião e ela falava, então, fez isso comigo, agora é minha vez. Não, e eu fiquei 4 anos quieta na minha, esperando. Quer dizer, ele já me convidou falando isso pro meu pai, né? Não, dona, seu Amilcar, tá na hora dela participar da minha vida. Óbvio. E aí saiu na televisão, saiu em todas as revistas, saiu... Aí né? já estava lá. Já está, né? Lá quando eu fui receber o prêmio. Quando eu voltei, ele veio me pedir um tempo. Aí eu falei, realmente, eu falei, desculpa, mas não cabe mais tempo. Eu já esperei tudo que tinha para esperar e não é a hora. Não é a hora para isso. Agora, não. E ele falou, então eu vou correr o risco. Eu falei, tá bom, então. Não. E aí? E aí... Passou, ele foi pedir um tempo de óculos escuros dentro da minha casa, Luciana. Ele não conseguia olhar nos meus olhos. Gente, mas por que isso? Então, que você acha? boa Por que pergunta, boa pergunta. Ele já tinha gravado o especial de Natal na Globo, né? Certo. Então, e eu acho que ali ficou uma coisa um pouquinho, talvez. Eu acho, tá, Luciano? Eu acho. Talvez ali já tenha ficado uma situação bastante desagradável para ele. Então, para não ficar tão desagradável, né? Tipo, não, eu vou pedir um tempo, deixa a coisa explodir, acho. E eu disse não. Não cabe tempo agora. Você acha que ele já estava meio que se engatando com uma outra pessoa? Ele estava... Eu acho que ele tinha ultrapassado... Não, eu acho que ele já tinha ultrapassado... a conduta que ele deveria ter tomado em rede nacional. E aquilo ia para o ar. Entendi. Ele se sentiu incomodado. Isso. E aí eu falei, não quero tempo. Aí eu também fechei a porta na cara dele. E aí... Você achou que vocês iam voltar? Olha, a princípio, assim, não. A princípio, não. Durona você? Porque não foi fácil, Luciano, o meu namoro. Não foi. Imagina. Foi um namoro que eu não pude ter chilique de adolescente, né? Eu não podia demonstrar minhas frustrações, eu não podia demonstrar minha... ciúmes, raiva, medo. Ele aparecendo com outra, porque ficava empurrando ele para aparecer com outra. E eu já sabia que, antes da gente virar um casal, né? Homem e mulher, né? Que ele saía com outras. Normal. Eu não sou besta, né?
Mas faziam questão de empurrar para que ele aparecesse. É porque ele não tinha ninguém, né? Hã? Que ele não aparecia com ninguém. Então, mas queriam, um empresário dele queria, não, tem que aparecer, todo mundo aparece com mulher, como é que você tem que aparecer, né? E eu conto sobre isso no livro, e eu tinha que vivenciar aquilo e fazer cara de paisagem, porque se eu mostrasse Você de verdade. grandes problemas com aquilo, meu pai ia falar, então vamos acabar. Ele estava esperando... Um momento para falar, então é bom. Então vamos acabar com isso agora. Entendi. Então você ficou quietinha, pianinho. Então assim, eu tive Teve que engolir 4 anos. Um autocontrole Jedi. E numa idade que é muito difícil. Eu não tinha o direito de ter chilique da adolescência, não tinha. Agora, quando houve um momento mais difícil, eu acho que foi o momento mais difícil para todos os brasileiros, para mim, para você, aquele momento daquela tragédia que aconteceu, do acidente do Ayrton. Aonde você estava nesse dia? Na fazenda da minha família. Estava assistindo a corrida? Na fazenda da minha família, não, eu nunca assisti, eu acompanhei de pertíssimo cada corrida. Ele esperava que eu assistisse todas as corridas e ele comentava depois em casa sobre todas as corridas. Às vezes ele assistia VT da corrida, VT, videocassete da corrida, para ver de fora o que ele fez, o que ele poderia melhorar. Mas e essa corrida? E acabou o namoro, eu não assisti nenhuma mais. Ele estava na TV, eu estava em outro ambiente. Certo. Eu me retirava, é uma maneira que eu... Não queria sofrer. De eu me preservar, entendeu? Vão virar a página, Não, né? Eu sou determinada. Sou dessas. Sou determinada. E aí, você soube do acidente? Eu escutei um zum, 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 fui ver o que estava acontecendo na sala de TV, fui lá, falaram do acidente, bateu, eu peguei, deu aquele gelo no estômago, eu me retirei da TV achando, falei, não, vai dar tudo certo. Mas aí ficava circulando ali na porta da sala, né? Desesperado. Aí, não, ele não está se mexendo, tiraram ele do carro, ele não está se mexendo, furou o capacete, começaram a dar aos poucos, né, a notícia. Instintivamente, a primeira coisa que eu tinha vontade de fazer é sair correndo para me encontrar com ele onde ele estivesse, né? Mas logo em seguida deram a notícia da morte, né, do falecimento, e eu fiquei... Foi difícil acreditar. E todas as pessoas que eu encontro e que ficam sabendo que eu namorei ele, vêm me contar aonde estavam naquele momento. Naquele dia, naquele momento, quando recebeu a notícia. Todo mundo lembra. É uma coisa que me emociona. Eu sei onde eu estava também. Todo mundo sabe. Onde você estava, Luciano? Eu tava em Paris, eu morava em Paris, eu estava assistindo a corrida. Nossa. Foi péssimo, porque foi um ídolo. Não, e você sabe que eu estava conversando com um amigo meu, que eu acho que você deve conhecer, o Bernie Ecclestone, que é o fundador da Fórmula 1, e ele falou para mim que, infelizmente, que foi assim, realmente um fluke, foi uma coisa muito estranha, que saiu um pedaço de uma coisa e furou o capacete. Quer dizer, que se não tivesse isso, ele não morreu da batida, né? Houve um defeito e na saiu solda, né? E na hora que bateu, veio direto na testa. Podia ter ido em qualquer lugar, mas... Quer dizer, essas coisas do destino. Imagino que deve ter sido muito duro, né? Foi bastante difícil. E como é que você fez para superar isso? Então, Luciana, o meu luto, eu vivi o meu luto quando o namoro acabou. Entendi. O luto você me parece mesmo. bem durona, né? Eu tinha que aceitar, né? A escolha dele, não entendia. Né? Teve gente até que, antes de eu lançar o livro, falou assim, escuta, mas não está explicado o que aconteceu. Assim? Eu falei, gente, mas não tem explicação. Foi. Né? E eu sofri esse luto muito sozinha. Né? Foi muito dolorido demais, porque eu amava profundamente aquele homem. Né? Eu não entendia como é que ele conseguia ficar sem mim. É uma coisa que eu não conseguia entender. Isso, né? Quando você é apaixonado por uma pessoa, você fala, como assim? Como assim? E aí eu queria demais ter alguém do meu lado para tentar ocupar aquele espaço, assim como eu acho que ele também quis se atirar, né, numa outra relação para tentar... Existiu um espaço que foi ganho, né? E aí ficou aquele vão. E a namorada era a Adriane também, né? Então, mas ela foi muito mais tempo, não, né? Eu tô falando no final mesmo. Mas imagino que o nome deve ter... Então, reverberado, né? Imagina.
eu Ninguém namorei. esquece assim, né? Eu namorei alguns rapazes que só tinham nome começando com a letra A. Então, você imagina a Adriane, imagina. Bom, eu não posso falar, não Não, posso mas o que eu tô dizer querendo sobre dizer é quando a isso. gente ama, e quando é tão, eu acho que esse amor tão jovem é um amor que marca muito. Tenho certeza que para ele deve ter sido tão intenso, igual para você. Eu acho que ele também não Um amor puro, esqueceu. né? Porque ele É, voltou, ele voltava a me ligar, a me procurar claro. e eu sabia. É que eu sabia também que enquanto ele quisesse ter total dedicação para Fórmula 1, ele não ia querer montar uma família. Você acha que se ele não tivesse morrido, você, em algum momento, vocês poderiam ter se encontrado novamente? Você quer que eu fale de maneira bastante honesta? Por favor. Com licença. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que você acredita mesmo. Eu acho que você Eu acredito que provavelmente sim. tem alguma razão nisso. Eu acredito que sim. Cada um sabe, né? Adriane, olha, eu quero dizer o seguinte: lindo o livro, maravilhoso. Eu vou mostrar aqui realmente um bom gosto, Minha Garota, Obrigada. a história da Adriane e a mim. Eu acho Obrigada. que foi, infelizmente, acabou muito rápido, É. mas para todos nós, né? É uma pessoa que faz falta até hoje, um ser iluminado. Mas eu tenho certeza que, bom, vocês aproveitaram a história de vocês e o que a gente Olha, pode falar, né? Luciana, eu agradeço a Deus, né? Vamos- Eu agradeço a Deus de ter vivido um amor tão bonito, né? Lindo. Eu precisei viver muitos anos ainda para valorizar ainda mais o que foi vivido. Então, isso que sirva de lição para todo mundo. Que a gente valorize esse amor enquanto está vivendo, não é? Muito obrigada, Adriane, pela sua coragem de estar aqui hoje. Eu estou vendo que é uma coisa que te mexe muito. Muito obrigada mesmo, de coração. É bom a gente ter uma pessoa aqui cheia de emoção para dividir. Agradecida, viu? Esse livro foi feito todinho com amor, Luciana. Você faz uma dedicatória para mim. Foi amor da minha coautora, foi amor da minha sócia, Rosângela, que é minha amiga, vivenciou e foi quem me deu colo quando eu estava vivendo o meu luto, né, lá atrás. E que me ajudou a botar esse projeto em pé. E foi escrito com muito amor. Obrigada. Então, olha, tá aqui, ó, Adriane e a mim. Minha garota, eu vou deixar para você fazer a dedicatória para mim. Muito Ai, obrigada. com todo prazer. Fica comigo que agora eu vou mostrar um pouquinho sobre a minha próxima convidada, a Emily Araújo. Coloca aí. E aí, meus amores, eu sou Emily Araújo, apresentadora do Topzera, que é um canal no YouTube para quem gosta de música sertaneja. E agora eu recebo ela que adora música sertaneja, tanto que agora ela está arrasando aqui como apresentadora do Topzera Sertanejo, que faz parte do conteúdo digital da Rede TV. Pode entrar, Emily Araújo! Que linda! Tudo bem? Tá linda, vem cá. Tá arrasando, hein, Emily? Como você tá bonita! Obrigada, meu amor. Tu também. Tá mais loira. Não é? Amei. Me conta, como é que tá sendo aqui o Topzera Sertanejo? Nossa, tá sendo incrível. Não, e curtindo? agora tá aqui no teu programa, foi onde tudo começou, tu sabe, né? Me conta. Foi depois daqui que tudo começou. Eu sei, a gente tava meio conversando, tá? E você falou muitas coisas vão mudar e pra melhor, né? Tá curtindo trabalhar na Rede TV? Demais, demais. Tá sendo incrível aqui. Minha segunda casa, minha equipe é maravilhosa. Eu quero agradecer. Você já gostava de sertanejo antes? Eu respiro sertanejo Todo desde mundo, né? pequena. Nossa, na minha casa era só sertanejo o tempo inteiro. E agora eu sempre quis trabalhar com música, né? E agora tendo o meu programa, tá amando. surreal. É verdade que você tem uma história especial com o Daniel? A história da sua mãe? Me conta um pouquinho disso. Olha, eu entrevistei ele. Tu vai ver. Foi muito difícil conter as lágrimas, mas ele foi tão gentil, tão doce, tipo, me ajudando a conduzir. Ficou nervosa? Eu nunca fiquei assim com ninguém. Já entrevistei muitas pessoas. Mas como ouvir a voz dele me trouxe tantas lembranças da minha mãe maravilhosas que eu não lembrava mais. Aí, ouvindo a voz dele, começou a voltar uns momentos assim e eu não consegui me conter. Foi maravilhosa. Tava entrevistando ou chorando? Juro, tava tremendo. Minha boca tava tremenda, tu vai ver. Minha boca tava tremendo assim. E ele, tipo, tentando me acalmar. E eu... Daí consegui conduzir, mas, nossa, foi difícil. Sua mãe era muito fã dele? Muito. A gente ficava ouvindo dia e noite ele cantar na minha casa.
E ela... Eu sei todas as músicas, ela o tempo todo cantando e coisas... É surreal, Lu, coisas que eu não lembrava. É bom que isso volta, né, com a música. Meu Deus, ouvindo a voz dele ali na minha frente, voltou muita coisa. Eu falei, eu tenho certeza que ela estava ali com a gente. Certeza absoluta. E os seus fãs, o que vocês estão achando? Nossa, eles estão no céu, né? Estão amando? Tudo que eles queriam era me ver um pouco mais. E aí a gente está com o projeto de levar o programa para a TV, então eles estão ansiosíssimos. Estão empolgados? Nossa, é o tempo todo. Topzera, eles divulgam muito o canal também. Tá muito legal. Eu divulgo direto aqui também. Amo. A gente tá sempre falando. Você tem muitos seguidores, né? É. Quantos seguidores você tem agora? São mais de 4 milhões. E eles estão curtindo demais. Nossa, e estão chegando novos seguidores também, porque aí eu entrevisto os artistas, aí ao mesmo tempo que os meus vão para eles, os deles vêm para Claro. mim, aí a gente faz essa troca, tá sendo incrível. E os seus fãs continuam assim, tipo, obcecados, que você tem uns fãs apaixonados, né? Tenho, né? Eles vêm atrás, sempre te assistindo, sempre postando, falando, te defende. Nunca vi, gente. Manda os teus seguidores me defenderem também. Sim. Adoro. Claro. Gente, por favor, defendam favor. a Lu também. Vamos Não lá é? cuidar dela no Instagram dela. Eles defendem, né? Sim. E o Cacalo fez uma ação com algumas fãs para elas virem assistir o Topzera. Deu super certo. A gente bate um papo numa live antes de gravar ou depois. Elas estão amando. Que horas, Obrigada. aonde que tá o Topzera Sertanejo? Conta pra gente. É o canal Topzera Sertanejo. Tá No lá portal, na minha né? bio, tá na bio do Instagram do Topzera. É só botar Topzera Sertanejo no YouTube também, se inscrever. Tem muito conteúdo exclusivo, tá, Mara? Tá arrasando. Bom, então agora eu quero ver se você entende mesmo pra terminar. Coloca aí mais um emoji. Eita. Calma. Tá rolando ali uma portinha de motel, hein? Motel Calma, tá. Não. Ps, ps, ps. Porta e o número. Qual é o número da porta? 14. Tá. Suíte 14. Essa dá fácil, vai. De espuma. Essa dava fácil. Ele arrasou. Muito bom, muito obrigada. Obrigada. Eu quero que você volte sempre. Agora você é colega da casa, né? Parabéns aí pelo Topzera Obrigada, meu amor. Sertanejo. Obrigada por tudo. Vamos falar aí pra galera assistir. Tem entrevista nova toda semana? Tem entrevista toda semana, tem conteúdo novo, tem conteúdo exclusivo. O canal tá demais, tem Tá que bombando. acessar. Fora que você tá linda. Obrigada, meu amor, tu também. Parabéns. Eu queria agradecer. Então, muito obrigada, Emily. Obrigada, Continue arrasando, linda. É linda, viu? Obrigada. Obrigada, boa noite.